Quem trouxe Bíblia? Quem está armado? Amém. Eita, glória a Deus. A unção, ela está pairando neste lugar. Um novo tempo, queridos. Porque Deus diz que é para os que perseverarem. Aleluia. Quantos são perseverantes? É para os que perseverarem. Amém. Para você que está em casa, conecte aí no canal das Sementes da Fé. Deixe teu like, se inscreva, mande para pessoas. Não retenha a bênção só para você. Transporte. Se tu uma bênção. Quando você clicar e enviar para outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Gênesis 37. Quem encontrou diz amém. Ô, gente, quem não encontrou, diz, Senhor, me ajuda. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 37. Quem encontrou, fica de pé. Pronto, aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos esperando para quem não encontrou, para nós lermos juntos. Amém? Eu queria só lhe fazer um pedido nessa noite. Esquece se você veio com amigo, se você veio com namorado, se você está só, se você está com seu esposo. Deus fala individual. Quando ele falar, não cutuca ele dizendo que é para ele, não, que é para tu mesmo, criatura. Recebe tua bênção, amém? Amém, queridos? Gênesis quanto? O culto é coletivo, quem sabe disso? Amém? E o pregador não é um apresentador. Nós interagimos, é a palavra e o Espírito Santo agindo. Gênesis 37 diz assim: José vendido pelos irmãos. Uau! Diga comigo, José vendido pelos irmãos. Diz assim: habitou Jacó, versículo 1, na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso odiaram mais ainda. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meus feixes se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e a inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho para completar a intriga. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinassem perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava tudo consigo mesmo. Amém? Glória a Deus. Para começar, eu quero dizer para vocês, podeis se sentar, se vocês quiserem. Se alguém tem propósito, pode ficar de pé, não tem problema.
Aqui fala que os irmãos de José venderam ele. Mas tem um porquê, tem um motivo e tem um início. A palavra de Deus diz que Jacó amava mais a José. Queridos, quando nós vamos ficando mais velhos, nós mudamos o nosso conceito. Nós não deixamos de amar mais ou menos, mas nós ficamos mais sensíveis. E Jacó, ele estava sensível a José. Os outros eram mais velhos. José era o filho da sua velhice. Era o mais moço com apenas 17 anos. Mas aqui tem algo muito que nos chama a atenção. Dentro daquela irmandade, daquele meio, Deus tinha um propósito em particular com José. Deus tinha um propósito com José, porque em meio a milhões de pessoas, bilhões de pessoas, Deus tem um propósito com você. Diga, Deus tem um propósito comigo. E quando Deus tem um propósito em nossas vidas, logo, queridos, logo levanta-se as invejas. Logo se levantam os problemas, porque não é algo natural, é algo espiritual, é algo que não se explica, é algo que vive. Quando José contou um sonho, ele não contou um sonho de uma feijoada que ele comeu. Ele contou um sonho profético, algo que ele recebeu diretamente de Deus. Mas aqui eu já ouvi alguns pregadores falando algo que eu não concordo e eu discordo, e a Bíblia me dá base para isso. Diz que José era o filho caçula, fofoqueiro. Eu discordo e a Bíblia também não afirma isso. Ele era o filho caçula, porém ele era o filho obediente a seu pai e obediente a Deus. O seu pai disse, vai lá, vê o que eles estão fazendo. Aqueles outros filhos faziam tudo o contrário que o seu pai lhe ensinava. No momento de estar trabalhando, eles estavam fazendo o que não deveria fazer. Quando José chegava lá, por fidelidade ao seu pai, ele dava o relatório na íntegra, porque é um mandamento com promessa, ser obediente aos pais e honrar aos pais. Ele estava honrando ao seu pai. E quando nós somos diferentes, se levanta os invejosos. É inevitável. E não começa na vizinhança. Diga comigo, a inveja começa dentro da minha casa. Ou eu quero ou não, ela começa lá dentro. A Bíblia não mente. Quando alguém se destaca dentro de uma casa onde tem mais irmãos, logo os outros irmãos começam a achar que o pai ou a mãe está dando preferência, onde na verdade ele está seguindo em obediência, porque a obediência te leva aos lugares mais altos. E José, ele foi contar o sonho para os seus irmãos. José estava no meio da sua família, ele se sentia seguro por estar no meio da família e também por ser jovem. Tem alguém aqui de 17 anos? Tem não, mas não só tem velho não, tem jovem aqui. Ele tinha apenas 17 anos. E a inveja estava inserida naquele lugar. José estava em obediência a seu pai. Ele não desobedeceu. Mas a obediência, diga comigo, ela tem um preço. Diga comigo, a obediência, ela tem um preço. Você já viu pessoas que estão dentro da igreja, eles entram, eles saem, não tem satisfação para dar para pastor, ele não tem satisfação para dar a liderança. Portanto, a vida dele nem anda, nem desanda e não acontece nada. Mas para quem é obediente tem um preço, porque Jesus pagou um preço. O preço da obediência. O preço da obediência é renúncia. O preço da obediência é eu não fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está no céu. Então a obediência, ela tem? A obediência, ela tem? Glória a Deus. Por isso precisamos, queridos, ter cuidado com quem compartilhamos os nossos sonhos. Quem já viu aqui, teve uma onda que era todo mundo abrir aquelas lojas de vender plástico de R$1,99. O povo achava que ali era fábrica de dinheiro. Aí um abria, o outro abria, o outro abria. Mas para tudo na vida tem um propósito, tem um processo e tem um destino.
Para tudo na vida, assim a obediência. A obediência, ela tem um propósito. Diga comigo, ela tem um propósito. Ela tem um processo e tem um destino. Não tem obediência sem propósito, sem destino e sem processo. Amém? Nós vamos aprender com José. Então, porque a inveja, o que é que o invejoso faz? Ele logo trama o mal. Ele não cuida da sua vida. Ele é movido por sentimentos destruidor de ver o outro cair e não chegar ao topo. Quantas pessoas já passaram por isso, não é verdade? A inveja, ela mente, dizendo que a pessoa não é aquilo que se mostra ser. O invejoso, quando alguém prega, ele diz: a pregação de fulano não é boa não, eu acho que se o bispo me botasse eu pregaria bem melhor. Isso parte do invejoso, porque quem não tem inveja diz que benção, a palavra foi uma unção, foi poderosa, eu recebo, e ele está crescendo. O invejoso, ele quer ocupar o lugar do outro e trama a amargura no seu coração. E quer ver o plano executado. Que plano? O plano da destruição. Os irmãos de José tramaram tudo contra ele. Tudo contra ele. Olha o que o significado da inveja. Pastora, mas aqui não tem nenhum invejoso. Querida, a inveja, ela bate na minha porta e bate na sua. Compete a mim ficar ou não. Amém? Ela bate. É o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que o outro tem. Isso é a inveja. É um desgosto que a pessoa tem. Você vê quando alguém chega da família todo feliz, passei em tal concurso. O outro diz: será que tu vai dar conta? É o sentimento da inveja. O outro diz: tal dia eu vou discipular 10 pessoas. O bispo me comissionou. Será que tu está preparado? Quem não tem inveja diz: você vai dar conta, você vai conseguir. Eu pego junto com você, eu vou orar por você. Você já é um sucesso. Amém, queridos? E esse é o sentimento que deve haver nos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Diga: esse é o sentimento que deve haver em mim. Porque o invejoso, ele não prospera. O invejoso, ele não prospera. Nós vamos ver na palavra, amém? E o que é processo, queridos? José apenas continuou um sonho, mas não era um sonho qualquer, era um sonho natural, mas um sonho dado pelo próprio Deus para um propósito específico. O sonho que Deus deu a ele era uma realidade, mas para permanecer nesse sonho, José teve que passar pelos processos da vida até o sonho se realizar. Talvez nossos sonhos ainda não foram realizados. Diga comigo: não é por falta de fé, porque eu tenho fé. Diga: não é por falta de fé, porque eu tenho fé. Mas é porque eu não estou obedecendo aos processos. Não, a fé, ela não te transporta como um foguete. Para nós andarmos em fé, tem processos a ser seguido. Amém ou não? Gênesis diz assim, 37:5. Teve José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. A inveja faz com que as pessoas nos odeiem. A inveja faz com que as pessoas te repulsem. A inveja faz com que as pessoas não sonhem junto com você. Mas nós temos um plano para cumprir, um plano de Deus na vida de cada um. Cada plano diferenciado, nenhum plano é igual. O seu plano é um, o meu é outro, mas o processo e o destino é o mesmo. Amém? Não conte seus sonhos para quem não sonha com você, pois quando as pessoas ouvem já começam a tramar contra você e tentam fazer, sabe o quê? O que fizeram com José? Tentam lhe jogar no poço. Os irmãos de José, por inveja, jogaram ele no poço. Quando jogaram no poço, Rubem ainda disse: é melhor a gente tirar.
Quando ele está no poço, queridos, o poço é um lugar tão fundo, que você não consegue ver nada por causa da escuridão. Quantos de nós muitas vezes estamos na casa de Deus e estamos dentro de um poço? Sabe o que é o poço para o cristão? É quando você olha para todos os lados e não vê uma saída. Mas você não deve olhar para os lados, você deve olhar para cima, que você vai ver a luz de Deus resplandecer sobre o poço. Oh, glória a Deus! O poço é escuridão, mas Deus é luz. E Ele diz que Ele brilha na escuridão. O pai de José dá uma missão para ele. Meu filho, vai atrás de seus irmãos. Ele vai ao lugar. Os filhos eram tão bagunceiros, tão desorganizados, tão sem princípio, tão sem reverência a seu pai, que o pai destinou um lugar, eles estavam em outro. Quando José está procurando, encontra um homem que diz: eles estão em tais lugares. Quando José chega, é uma ameaça para aqueles irmãos. Porque o sentimento que está dentro de nós faz resplandecer no nosso exterior só o que já está dentro do interior. Você pode até sorrir, como nós vimos ontem aqui no encontro de casais. O patrão está vendo, sorria. Seu desgraçado, sua safada, seu isso, sorria. Você pode tentar disfarçar, a inveja te denuncia. E José chega tão animado para dar notícia àqueles rapazes que seu pai mandou. Mas quando ele chega, ele encontra um paredão. Ele encontra uma fortaleza. Ele encontra alguém que diz que só faltou dizer que temos nós contigo. E ali começa a trama. Queridos, não foi um só, foram todos de comum acordo. Jogam José naquele poço. E sabe qual foi a inveja maior? Porque o pai fez uma túnica para ele. Eu quero dizer para você que pode tentar rasgar a túnica que Deus te deu, permaneça de pé. Pode tentar puxar seu tapete, permaneça de pé, que Deus tem outro tapete para você pisar. A túnica que o pai fez era cobrindo José por causa da alegria, demonstrando o amor dele, o amor que ele tinha por aquele filho. Deus nos cobre com o seu doce Espírito Santo. A túnica dele hoje é a presença dele em nós. E onde nós passamos, quem não suporta a presença quer tirar a nossa túnica, mas não vai poder. Amém, queridos? Aleluia. O sonho de José e o amor a seu pai trouxe todo esse mal. Tal José poderia perguntar: o que foi que eu fiz, meus irmãos, a vocês? Que mal eu fiz a vocês? Com 17 aninhos, qual a maldade que eu fiz para vocês? Muitas vezes nós não fazemos nada. Só o nosso comportamento em Deus incomoda quem está à nossa volta. Porque José não era comum. Quem é comum não incomoda quem é comum, mas quem não é comum incomoda quem é comum. Aleluia! Se você é comum e você anda com quem é comum, você não vai incomodar não, querido. Se você é invejoso e anda com gente invejosa, nada vai acontecer. Se você não sonha e anda com quem não sonha, nada vai acontecer. Mas se você sonha e você anda com quem não sonha, vai incomodar. José incomodou seus irmãos, porque seus irmãos eram comuns. José não era comum, ele tinha um propósito para ser cumprido através da vida dele. Você tem um propósito para Deus cumprir através da sua vida. É por isso que você vai incomodar muita gente. Se você não estiver incomodando, tome posicionamento hoje. Aleluia! Eita glória a Deus! Aleluia! Seus irmãos começam a perguntar: reinarás sobre nós? Sobre nós dominarás? Pessoas perguntam: por que vai abrir essa empresa? Por que você vai fazer essa faculdade? Por que você vai morar fora do país? Por que você vai mudar de casa? E você vai responder: porque Deus me abençoou. O invejoso pergunta o porquê.
Aquele que está alinhado contigo diz glória a Deus, que maravilha, Deus te abençoou, você merece, eu estou contigo, o que é que você precisa? Não pergunta os porquê. Fala que lindo que Deus está contigo. Mas os irmãos de José disse, você vai reinar sobre nós? Você vai dominar sobre nós? Porque se há uma coisa que o ser humano tem medo, é de ser dominado por alguém. Mas a palavra de Deus diz que nós nascemos para dominar. Diz que o pecado ele bate até a nossa porta, mas cumpre a nós dominá-lo. A inveja bate a nossa porta, mas cumpre a mim e a você dominá-lo. Aleluia. Há pessoas na vida que não nasceram para liderar, mas será um sucesso sendo liderado, fazendo o que Deus chamou para fazer. Assim você dominará o seu espaço. Tem pessoas que querem ser líder, mas não nasceu para liderar. Enquanto ele quer ser líder e ele não foi chamado para liderar, ele não vai sair do lugar. Mas eu quero dizer para você, faça o que Deus lhe chamou para fazer, faça bem feito e domine o espaço no qual ele te colocou. Assim você vai sair do poço e vai chegar ao palácio. Amém. Oh, glória a Deus. Você vai sair do poço e vai chegar ao palácio. Mas o orgulho não aceita nenhum domínio sobre ela. Por isso entra ciúmes e, portanto, não sai do lugar. Porque pessoas dizem, pastor, eu estou há tanto tempo na igreja. Fulano chegou ontem e Deus já fez tantas coisas na vida dele espiritual, na vida natural, e eu estou aqui só vendo a banda passar. Ei, querido, veja se você está no lugar certo, porque na hora que você estiver no lugar certo, na direção certa, seguindo os processos certos, é impossível você não chegar ao seu destino. Mas se você estiver no lugar, querendo estar no lugar do outro, Deus não pode agir, porque Ele só vai te usar te encontrando no lugar certo, na hora certa. Amém ou ai de mim? Amém. Então, queridos, quando sabemos a posição que ocupamos, podemos crescer naquele lugar que Deus nos colocou. Deseje crescer onde você está. Deus não deu o sonho aos irmãos de José. Deus deu o sonho unicamente a José. Foi para ele, através dele, que a bênção estenderia a sua família. Foi através de José que a bênção ia estender a sua família. E o povo complicou o processo por causa da... Graças a Deus que aqui não tem inveja, só lá no Camboja. Aleluia. Foi para ele, mas seus irmãos, movidos por sentimentos malignos, tramaram todo mal contra ele. Tenham cuidado, ao invés de deixar um sentimento ruim da inveja lhe dominar, se encha do amor de Deus. Seja dominado por esse amor e pela presença do Espírito Santo. Seja dominado por esse amor e pela presença do Espírito Santo. Inveja é pecado, pois é uma obra da carne. Não tem oração que tire inveja. Não tem posição que tire inveja. O que tira inveja é você decidindo. Você diz, eu não quero mais ser invejoso. Harabashuri Manaia. Inveja é pecado e é obra da carne. Cumpre a nós dominar. E eu quero dizer para você, José foi para o poço, mas o poço não era o fim. O poço foi o trampolim, foi a escada para levar ao lugar que Deus tinha preparado a vitória, ao sucesso. O poço não é o seu fim. Tire lições quando você estiver no poço. Tire lições. Quando pessoas te jogarem em lugar que você... Sabe quando você está no teu emprego, no melhor lugar, e a pessoa vai lá e tira e te coloca no pior? Tire a lição onde você está. E diga, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Eu vou aprender. Eu vou aprender os processos. Isso aqui vai ser o trampolim, isso aqui vai ser a escada. Para eu subir para chegar no topo. Aleluia. José contou, queridos. José contou e pagou o preço da humilhação. Quantas vezes você tem contado seus sonhos para alguém e paga o preço da humilhação?
Porque para chegar ao sonho, tem a revelação de Deus, mas tem um tempo. E as pessoas começam a zombar da sua cara. Só falta dizer como fizeram com José. Lá vem o tal sonhador, lá vem a tal sonhadora. Mas aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Quando você fala guiado por Ele, você não importe com as zombarias, não importe com as críticas. Siga em frente até chegar ao seu destino. Aleluia! José pagou o preço da vergonha. Ele estava na casa de Potifar. Foi levado até lá com um projeto. Potifar viu que tudo que José fazia, Deus era com ele. Logo a mulher de Potifar vem para tentar desmontar o projeto de Deus. Ei, querido, quem sabe o projeto que Deus projetou para a sua vida não é uma mulher, não é o dinheiro, não é o trabalho, não é nada que vai difamar você e tirar você do propósito. Seja firme naquilo que Deus te falou. José pagou o preço da vergonha. José pagou o preço da escassez quando trilhava. Queridos, quando passa os ismaelitas, eles vendem ele como escravo. Ele não era escravo, ele era filho de Jacó. Talvez você diz, ai, mas isso não é para mim. Pastor, eu estou passando por uma humilhação tão grande. As cartas Tiago diz, o apóstolo diz, tendo por motivo de alegria passar por provação, que depois que você passar, você vai ser aprovado por Deus. Queridos, em nome da fé, ninguém quer passar por os processos. Senhor, eu já te pedi, Senhor, eu já falei, Senhor, faz. Ei, Deus faz quando Ele nos molda para nos entregar. Ele passou por o preço da vergonha, por o preço da escassez. Ele passou por o preço da saudade da sua família. Quantos são chamados? Quantos são chamados? Fica distante de tudo e de todos. Mas ele não murmurou, ele não reclamou. Ele estava debaixo da visão de Deus. Ele sabia onde ele ia chegar. O preço da separação dos seus irmãos, coisas que pareciam diminuir em sua vida, mas não diminuíram. Deus estava apenas somando. Diga comigo, o que eu estou passando, Deus está apenas somando. Porque Deus não tem matemática de dividir, nem de diminuir. A dele é somar e multiplicar. Aleluia! É somar e multiplicar, queridos. Quando os irmãos de José pensou que estava diminuindo ele, jogando ao poço, depois vendendo como escravo, Deus dizia, eu estou somando. Deus dizia, eu estou multiplicando. Deus disse, eu estou transportando. Aleluia! Isso chama-se processo. Diga aí para o seu irmão, processo. Aguente o processo, querido. Aguente o processo. Ele pagou o preço da solidão. Muitas vezes para seguir o nosso destino. Os processos, você paga o preço da solidão. A solidão é quando você se retira para um propósito. É quando você se retira por um propósito em Deus. Para que Ele venha te dizer o que você fazer ou não fazer. Mas nós não queremos passar pelo processo. Quem não passa pelo processo não chega ao palácio. Eita Deus! Quem não passa pelo processo não tem porta aberta no palácio. Aleluia! Eita glória! Queridos, quando eu casei, eu e o bispo, nós tínhamos toda a programação, todo o projeto. A gente era até rica, eu tinha uma boutique e o bispo tinha uma sorveteria. Numa cidade desse tamanhinho. Era, seja bem-vindo e tchau. Mas a gente era rico, tinha um carro, tinha uma casa. Casamos com todo esse projetinho. Mas de repente não era só aquilo. Tinha os processos. A gente sonhava ter uma família, mas para acontecer tem um processo. Amém? As pessoas querem chegar achando que Deus vai fazer tudo. Ele vai abrir a porta da casa, Ele vai levantar os tijolos, Ele vai botar o som, Ele vai botar o micro-ondas. Deus não faz isso. Isso quem faz sou eu e você. E naquela época as coisas quebramos, né, bispo? O povo comprava, não pagava. Desde aquele tempo já tinha gente caloteiro. O povo comprava, não pagava. E aí nós pegamos, vamos para Salvador.
Minha gente, pegamos a louça, aqueles Duralex bege, que eu acho que nem tem mais. Juntei a louça, as panelas, botei no bagageiro do carro. E pegamos um colchão, que parece que tomava toda a rua, e colocamos em cima do carro. E lá vai nós para Salvador. Porque Deus ama quem não desiste. Deus ama quem não desiste. E quando nós estamos próximos a chegar em Salvador, lugar de litoral, aquela chuva começa a cair, a gente entra debaixo do posto com o colchão tomando todo espaço. Mas nós tínhamos um destino. Qual era o nosso destino? Presta atenção, minha gente. Salvador. Era o meu destino e o do bispo. Nesse processo que entra debaixo, que vai chover, vamos proteger nosso colchão, a nossa cama. Era só o que tinha, as panelas e a cama. E um destino que era Salvador. E o processo que era da gente trilhar aquela estrada. Chega o homem e diz: moço, jovem, o bispo só tinha 22 anos, jovem, por favor, afaste seu carro. Eu gritei lá: epa, saímos não. Molhar meu colchão? Moço, a gente só tem um colchão, não vou deixar molhar não. Ninguém quer passar puros processos. Hoje eu tenho cama boa para dormir, tenho quarto bom, tenho coberta boa, mas eu tive que passar pelo, diga comigo, pelo. A fé não evita você de passar pelo. O processo é o amadurecimento, para quando chegar no palácio você não humilhar pessoas, quando chegar no palácio você saber como trabalhar com as pessoas, e quando chegar no palácio você ter maturidade para governar. Aleluia! Não fica pedindo coisa para Deus que você não deixou, você não permitiu Ele trabalhar em você. Ele não vai te entregar, não é porque você é o mais feio, não é porque você é o mais gordo, não é porque você é o mais magro, não é porque você não tem fé, porque Deus não pode dar coisas grandes na mão de menino. Aleluia! E as pessoas estão frustradas, às vezes o momento, você fala assim, fiquei desempregado, aproveita esse momento e diz: Senhor, o melhor emprego é meu. Enquanto eu estou desempregado, eu vou pregar a tua palavra, eu vou servir na tua casa, eu vou pregar a palavra para o meu irmão. Aí você fica lá: ai Senhor, eu sou o vermezinho de Jacó. Ai Senhor, você viu, está todo mundo trabalhando nessa pandemia, uns dizem que comprou carro, outros dizem que comprou celular, outros dizem que ganhou iPad. Senhor, em mim, Deus trabalhando em você, porque aqueles já passaram pelo processo. Oh, glória! É porque já foi. Queridos, eu fiquei com o iPad 9 anos. Servia até de zombaria lá em casa, mas eu não estava nem aí. O iPad já não armazenava mais nada. Nessa pandemia eu ganhei um. Eu passei por um processo com o iPad velho, queridos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Em nome da fé as pessoas querem tudo. Deus não é dono de concessionária. Deus não é corretor de imóveis. Mas quando você passar no processo, tudo está disponível para você. Aleluia! Diga glória a Deus. Tem pessoa que vem na igreja porque quer casar. Aí é feio e só vê as mulheres feias. Aí diz: eu acho que nessa igreja Deus não tem nada comigo não, eu vou para outra. Deus quer tratar com tu, criatura. É só para descontrair. Não perca tempo fazendo a conta de diminuir. Você pode dizer: eu perdi muito tempo, eu deixei de fazer tantas coisas sendo jovem, ou não. Pois é matemática de Deus, é somar, multiplicar, nunca de diminuir. Pastora, qual é essa matemática? A boa mão do Senhor está sobre mim. Eu viverei e contarei os feitos do Senhor em minha vida. Eu viverei as promessas. Meus olhos estão sobre ti. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Oh, glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a matemática de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E diz que Ele ainda me faz repousar
em pastos verdejantes. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Não é por amor do nome do pastor, não é por amor do nome da igreja, não é por amor do nome do seu pai, não é por a sua herança, é por amor do seu nome. É por amor do seu nome que Ele te dá descanso tranquilo. É por amor do seu nome que Ele te faz prosperar. É por amor ao nome dEle mesmo que Ele faz todas as coisas. E outra matemática de Deus é: agindo Deus, quem impedirá? Diz aí para o teu irmão: agindo Deus. Eita glória! Fale com convicção, querido. Não é um versículo só, não. Diga para ele: agindo Deus, quem impedirá? Diga: ninguém, nem pandemia, nem escassez, nada impedirá o agir de Deus sobre a minha vida. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que está desempregado: permaneça no processo, porque agindo Deus ninguém pode impedir. E Deus não trabalha, Ele é atemporal, Ele não trabalha. Deus não está vendo pandemia, Ele está vendo o livramento que Ele está dando aos filhos dEle na pandemia. Oh, glória a Deus. Acha que Deus vai perder tempo de ver pandemia? Ele está vendo o livramento que Ele está dando aos filhos dEle na pandemia. Outra matemática de Deus: posso tudo naquele que me fortalece. Aí, as pessoas que não querem passar por um processo, falam o quê? A matemática de diminuir. Eu não consigo nada. Está tudo difícil. Pastora, eu não sei mais o que fazer. Ei, queridos, faz como o profeta. Bota a tua casa em ordem. Deus está falando. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa espiritual em ordem. E põe a sua casa natural em ordem. Porque Deus não age onde tem desordem. A matemática do inimigo. Esquecemos da calculadora de Deus e ficamos com a do inimigo. Muitas vezes você não pode, não dá certo. Olha quantos anos se passaram, nada aconteceu. Mas Deus não está no passado. Deus não está no passado. O hoje se foi, Ele espera você e eu no presente, no futuro. Deus não está no passado. O ontem, o hoje já se passou. E Ele já está nos esperando amanhã, com todos os presentes para nos entregar. Aleluia! Ele é Pai galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Quem busca, diga amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Diga comigo: Deus não está no passado. O hoje se foi. E Ele me espera amanhã. Amém. Amanhã. Oh, glória a Deus. Ele te espera amanhã. Oh, glória a Deus. Ele te espera amanhã. Para quê? Para fazer novas todas as coisas. Para fazer nova todas as coisas. Use a calculadora de multiplicar. Os meus celeiros transbordarão. Tereis para dar e não para tomar emprestado. Sua colheita será 30, 60 e a 100 por um. Porque você está passando pelo processo. Aleluia. Aleluia. Precisamos crer. Foi o que aconteceu com José. Quando pensaram que a colheitinha dele era só aquele dia, pensaram que era só a 30 ou a 60, Deus estava dizendo: meu filho, a sua colheita será 100 por um. E diga comigo: eu não sou diferente de José. O palácio é para mim. Aleluia. O palácio é para mim. Mas o palácio é para quem quer. Eu quero o palácio. Tem pessoas que vão se conformar de ficar na porta do palácio.
Tem outros que vai ser camareiro do palácio. Eu quero estar dentro do palácio. Aleluia. 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 Foi o que aconteceu com José. Ele não ficou preso aos seus irmãos, nem ao sentimento de vingança. Se solte hoje, quebre as algemas do sentimento de vingança. Quem tem sentimento de vingança fica preso, fica algemado. José não ficou algemado com seus irmãos. Ele disse, me larga que eu tenho mais o que fazer. Aleluia! Me solta que eu tenho mais o que fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. A vingança naquilo que diminui a sua vida e atrapalha o seu processo. A vingança paralisa a sua vida e atrapalha o seu processo. E muitos dizem, não, pastor, eu não tenho sentimento de vingança não. Pergunta o Espírito Santo. Processos, não podemos chegar ao nosso destino sem passar por eles. É o mesmo que a mulher desejar ser mãe biológica e carregar o bebê no ventre ou sentir as dores, é impossível a menos que seja adotado. Mas eu quero te dizer hoje, a promessa não se adota, a promessa recebe, vive, gera. É a mesma alegria da chegada de um bebê. Esquecemos os enjoos, esquecemos o desconforto e vivemos a alegria porque a promessa chegou. Aleluia! Nós que somos mãe, eu estou falando porque tem filhos adotados, nós sentimos o desconforto. Tem hora que os nossos pés incham que não tem chinelo que cabe. Meu Deus do céu. Se a gente tivesse grávida no deserto, que diz que o sapato crescia junto, ia ser até bom. Mas o sapato não cresce, o sapato fica do mesmo tamanho, o pé que incha. E há um desconforto, Muitas mulheres têm enjoo, o bebê estica a barriga. Tem hora que a gente se acha feia, outra hora a gente se acha bonita, outra hora a gente não sabe nem quem a gente é. Mas, quando o bebê nasce a alegria. Assim é o processo para a promessa. Há desconforto, há muitas vezes inquietação, há muitas vezes parece que está longo, parece que não vai chegar, mas a promessa ela não adota, a promessa se vive. Não se adota a promessa recebe e ela faz vida dentro de você. E eu quero dizer profeticamente que é um novo tempo nessa igreja. Você que passou pelo processo, você vai reinar em vida com Cristo. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, os desconfortos, os enjoos, os irmãos chatos, tudo que aconteceu, foi Deus te moldando. Aquele irmão que você diz, ai que irmão chato, é Deus moldando você para exercer o amor para com ele. Aquele irmão que é difícil, é Deus te moldando para andar a segunda milha com ele. Processo. Aquele irmão que não tem compromisso e você tem, você diz, não gosto de andar com quem não tem compromisso. Deus te colocou ao lado dele para você ajudar ele no processo dele. Deus também está te processando, criatura. O povo quer ir longe demais sem ser. Aleluia. Oh, glória a Deus. Assim foi com José. Do poço ser vendido como escravo na casa de Potifar. E a mentira levou José para a prisão. Talvez você foi a um lugar que você não desejou ir por causa de uma mentira. Glorifica a Deus. Diz, Deus, e agora? O que é que você vai fazer com essa mentira? Ele disse que é Ele que peleja contra os nossos inimigos. Senhor, agora o que é que o Senhor vai fazer com essa mentira que se levantaram contra mim? Ó, Senhor, disseram aí que eu estou andando com meu namorado, que eu estou fazendo coisas erradas. Senhor, eu estava naquela empresa, eu saí, disse que é porque eu estou mau caráter. Se você é íntegro e é íntegra, entrega para Deus que Ele vai resolver a tua causa. Ele é um pai que pode resolver. Se fosse por nome de ladra e de ladrão, eu e o bispo não estava mais aqui. Eu disse, pai, tu sabe que eu não sou ladra. Tu sabe que eu não roubo teu dinheiro do dízimo. Tu sabe, Senhor. Então eu vou prosseguir. E vou ensinar quem me chamou de ladra. Mas nós não queremos ter tempo para ensinar.
Porque nós nos achamos autossuficientes. Assim foi com José do poço da prisão. Não foram bons momentos, não foi confortável, muito menos animador. Imagine, gente, alguém está no poço ou dentro de uma prisão e dizer, glória a Deus, aquele sonho que Deus me deu, eu estou aqui na prisão. Aquele sonho que Deus me deu, eu estou aqui no poço. Nós iríamos murmurar. Deus não ama quem murmura. Quem murmura não deixa Deus trabalhar. José não murmurou, diz eu estou aqui. José se oportunizou da situação. E dentro da prisão, não importa onde você está, você é filho de Deus, Deus vai te usar. Ele foi selecionado entre os demais. Não é o lugar que você está, é quem você é onde você está. Oh, glória a Deus! Oh! Não é o lugar, queridos. É quem você é no lugar que você está. É o que você vai oferecer no lugar que você está. Aquele homem na prisão viu quem era José. Ele sobressaiu entre os presos. Ele sobressaiu. Sobressaia onde você está. Mas só vamos sobressair quando nós passarmos pelo processo. Amém? Da glória. O caráter de José foi formado em meio a um processo. Ele não ficou lamentando ou reclamando. Às vezes passamos por circunstâncias que não desejamos e nem planejamos. Mas nós não podemos murmurar. Lá na frente você entenderá onde Deus está te levando. Nós passamos por aquilo para nós amadurecermos. Ei, processo não é do diabo. Processo é de Deus. Não atribui tudo ao diabo, aquilo que Deus está forjando no seu caráter. Tudo a pessoa coloca para o diabo. José poderia dizer, ô capeta do inferno, você me jogou na prisão. Capeta do inferno, você me jogou aqui. Capeta do inferno está repreendido em nome de Jesus. Não, ele não repreendeu. Ele seguiu. Cada passo era um crescimento. Isso durou 13 anos. Quanto tempo você está no processo? Já está perguntando para Deus. Deus, eu cansei. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você diz, Senhor, não aguento mais. E Deus diz, você ainda não chegou onde eu desejo que você chegue. 13 anos. Ele tinha 17. Quando ele chega ao palácio, ele tinha 30 anos. Quantos anos tem que você talvez já perguntou, Deus, eu estou cansado. Deus não trabalha com quem está cansado, porque quem está cansado, ele diz que renova o vigor. Para você correr, como nós aprendemos aqui com o pastor Basílio, é tempo de correr. É tempo de correr. Aleluia. José já começou com um princípio certo. Por isso que no processo tudo deu certo. Não exteriormente falando, mas interiormente falando. Tudo deu certo, porque ele teve o princípio da honra a seu pai. Desonra ao teu pai. Obedece ao teu pai, que é o primeiro mandamento com promessa para ter vida longa. Então José poderia estar no meio dos leões, ele poderia estar no poço, na prisão. Deus estava aguardando ele, porque é uma promessa de vida longa para quem honra pai e honra mãe. Ele estava debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa, meu irmão? Então vai se cumprir. Vai se cumprir. Amém? Ao contrário dos seus irmãos. Seus irmãos não estavam debaixo nem da obediência e nem da promessa de Deus. Porque a promessa vem para os filhos da obediência. A túnica deixada para trás. Oh! Imagina, queridos. O pai dele fez aquela túnica, preparou com muito amor. Foi a demonstração de amor, presenteando seu filho. A inveja foi lá e dilacerou. Não importa quem puxa, quem tenta puxar você para trás, quem rasga a tua túnica. Ei, Deus tem coisas melhores para você. E acharam pouco disso. O que é que vamos dizer para o nosso pai? Não podemos levar só a túnica.
Vamos dizer que um bicho do campo comeu. Uma besta fera comeu e ele morreu. Sabe, queridos, isso é tão sério, tão sério, tão sério. Aqueles filhos, eles não se importaram com o sentimento do seu pai. Eles não se importaram com a dor do seu pai. Quando chega a notícia, diz que o pai chorou, o pai entristeceu. A inveja, ela é assim. Ela endurece o coração. A inveja não tem sentimento. A inveja não tem sentimento. E diz que aquele pai chorou tanto, tanto, por conta daquele filho. A inveja não tem sentimento. Deixem o que for de você. Deixem o que for, mas siga. Deixem tirar o que for de você, mas siga. Deixem tirar o que for de você, siga. E eu estou falando tirar injustamente. Muitas vezes pessoas tramam. Você tem um comércio, você tem um trabalho. Pessoas tramam. Deixa tirar, permanece em Deus que Ele restituirá. Tiraram a túnica de José, mas Deus tinha muito mais. Rasgaram a túnica e Deus deu veste de linho. Rasgaram a túnica, mas não rasgaram seus sonhos. Zombaria, inveja, ódio. Jesus passou por zombaria, calúnia, perseguição. Tu não é o filho de Deus, salve a si mesmo. Gente, ele sabia quem ele era. Você só suporta a zombaria quando você sabe quem você é. Quando você não sabe quem você é, você quer revidar. Disseram para Jesus: tu não és o filho de Deus? Salve a ti mesmo. Isso é o maior cúmulo da zombaria, queridos. Esse não é o filho de José e de Maria e tem alguns irmãos? Zombaria. Esse é comum. Esse é aquele que come com os pecadores. Ele é o glutão. Quais títulos já lhe deram? Descarte todos e jogue no lixo. Aquela é a mulher ciumenta. Aquele é o homem preguiçoso. Como diziam para mim, aquela é a filha da lavadeira, que eu não tinha nome. O título que você não pode aceitar é daquele que nega a palavra de Deus. Aquele é o mau caráter. Aquele é o que compra e não paga. Aquele é o que fala e não cumpre. Esses aí você não pode aceitar. Mas se te derem títulos que você sabe que não cabem em você, você descarta. Jesus sabia quem ele era. Ele não perdeu tempo para dar satisfação a quem não sabia nem quem ao menos era, quanto mais a Jesus. Para chegar à promessa e o destino, tem um tempo, há requisitos e há renúncia. 3 coisas. Para chegar na promessa, tem um tempo, tem requisitos e tem renúncias. As pessoas não querem o tempo, não querem os requisitos e nem querem a renúncia. Não chega. Davi foi ungido, mas só reinou após 20 anos. Ele recebeu a unção de Deus. Ele não chegou já postando no Instagram: eu sou rei, eu sou rei. Gente, eu sou rei. 20 anos. E sabe o que os irmãozinhos dele diziam? É aquele tal cuidador de ovelhas, desprezível. Não importa o que as pessoas dizem ao teu respeito. Importa o que Deus já escreveu ao teu respeito e vai cumprir. Glória a Deus. Vai cumprir porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abraão teve uma promessa, mas quis acelerar o processo usando Agar. Não queira acelerar o processo de Deus na sua vida. Há um tempo para cumprir o processo, amém? Usando Agar no meio do que Deus não mandou. Talvez você está fazendo coisas que Deus não mandou. Talvez você está agindo de forma que Deus não mandou. E depois vai se frustrar. Depois se instalou uma confusão dentro da casa de Abraão. Sara brigando com Agar.
Talvez a confusão está porque você não esperou em Deus. Porque Deus diz que a bênção enriquece e com ela não traz desgosto. Com ela não traz pesar, com ela não traz luta. O que vem de Deus, Deus não pode dar algo que vai gerar confusão dentro da sua casa ou com você mesmo. Ele diz que a bênção enriquece e com ela não traz desgosto. Amém? Ainda que pareça demorado o plano, chegar no destino precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Se não deixa de ser propósito, ainda que você use o nome de Deus. Muitas pessoas estão usando o nome de Deus, mas não é o propósito de Deus. Se José fosse olhar que estava passando por causa da sua própria família, ele não chegaria ao palácio. Chamaram ele de tal sonhador, chamaram Davi de pastorzinho de ovelha, Abraão de velho. Se você estiver disposto ao preço a pagar, esse preço chegará ao palácio. Glória a Deus. Você está disposto? Aos 30 anos se cumpriu e 13 foi o processo. Pessoas acordam tarde, perde tempo na internet, não estuda, não se esforça. Serve a Deus de qualquer jeito, serve de qualquer jeito no seu tempo, na sua vontade e ainda murmura, achando que faz demais. Fica nas redes sociais, vendo a vida de quem não se importa com a sua nem paga as suas contas. O outro acorda cedo, não tem hora para dormir, estuda, serve a Deus com excelência, sem murmurar, está nos cultos por amor e obediência a Deus e a seu líder. Ele está passando por os processos, ele vai alcançar. O mesmo Deus de José é o nosso, queridos. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. José saiu do poço ao palácio, ao passo que seus irmãos estavam livres. Não foram para o poço, nem foram vendidos, não foram escravos, não foram para a cadeia. Mas a sua maldade não deixaram entrar em nenhum palácio. Não chegaram a lugar algum. José desagradou seus irmãos, mas agradou a seu pai. Seus irmãos desobedeceram a Deus e a seu pai. Por isso não chegaram a lugar algum. Sabe, queridos, José nessa trajetória, ele não chegou lá na frente como muitos dizem. Como aquela música da vingança. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, José não cantou essa música não, queridos. Esse é o melô da vingança. José não cantou essa música. Quando ele está lá que o Egito passa por aquele tempo de escassez, ele tinha mantimento preparado. E o sentimento dele era de perdão com a sua família. Ele disse, eu vou mandar buscar meus irmãos. Ele cria uma trama, amarra aquele copo de alumínio, para quando chegasse lá. Depois ele disse, manda buscar também meu pai. Será que nós estamos com o coração disponível a tal ponto? Para chegar no palácio, você tem que estar com esse coração. Coração que perdoa, coração que ama, coração que está disposto a servir a quem te deu na cara. Coração que está disposto a te servir quem te caluniou. Coração que está disposto a dizer, eu te perdoei, meu irmão, não tenho reserva. Não é aquele perdão que você fique do seu lado e eu fique no meu. E quando ele vê seus irmãos, os irmãos não reconheceram. Porque ele foi aos 17, ele já estava com 30 anos. E com vestes lindas. Ele saiu nu praticamente, com vestes escrava, vendido por um menor preço de um escravo. Mas o seu valor não é medido pelo homem, o seu valor é medido por Deus. O seu valor não é medido pelo que você tem, o seu valor é medido por Deus. Eles viram ele daquela forma, e quando viu José com anel no dedo, vestes de linho, eles não reconheceram. Mas o amor de José, e por ele passar no processo, ele reconheceu a sua família. E ele disse, eu não posso estar nesse palácio e a minha família passando fome. Vai buscar meu pai. O pai tinha ele como morto. Gente, que alegria. A igreja precisa viver as verdades de Deus. O palácio é para nós, mas os processos também é para nós. Passe pelos processos. Eu gostaria que você ficasse de pé.
Eu gostaria de chamar aqui na frente, você não precisa se misturar, pode vir um louvor. Eu gostaria de chamar a liderança dessa igreja. Você pode ficar afastado, os que estão investindo de autoridade neste lugar. Vem aqui, bispo, por favor. Aleluia, Jesus, te amamos, Deus. Continue orando, queridos. Continue orando, continue conectado. Continue conectado, continue ligado no Espírito. Aleluia. Pode virar para cá. Pode virar para cá. Sejam rápidos. Harabashuri manaralabas. Oh, yedre manas, yemanaralabas. Vão orando, você que está aí, vai intercedendo. Você está no culto, você está no mover do Espírito Santo. Não assista, a bênção estende a você. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Não negociem os processos. Os processos são a fortaleza de Deus para a sua vida. Há pessoas aqui que dizem: Senhor, por que não cumpriu ainda? Senhor, eu estou fiel. Senhor, eu estou te servindo. E por quê? Os processos. Você passou por etapas que você não deixou Deus trabalhar dentro de você. Deixe Deus trabalhar dentro de você. Essa noite eu saí de casa e o Espírito Santo falou que Ele estava virando a chave. Ele está virando a chave. Ele está virando. Para o lado que você girava, você não vai girar mais. Quem vai girar é Deus agora. Quem vai girar é Deus. Essa é a noite que Deus está te levando. Ele está te tirando. Sabe aquele poço escuro que às vezes você não conseguia ver a luz? E você sabe do que eu estou falando? Diga: o Senhor está comigo. Ouça a voz dele. A liderança dessa igreja não vai ser mais a mesma. Porque você determina hoje aceitar os processos de Deus na sua vida. Não fuja dele. Não corra dele. Não assumir os processos também é um pecado. Pecado não é só beber, não é só fumar, não é só namorar fora do propósito. Pecado é não assumir o propósito de Deus na sua vida e o processo. E essa igreja, eu profetizo sobre a sua vida. Você, por não aceitar o processo, você fica no seu canto e você não cumpre o que Deus te chamou para fazer. Você se retrai. E Deus quer que você venha para o centro, para a caminhada. Não espera Deus organizar a tua casa, a tua família, as tuas finanças, para você vir servir. Ei, José serviu para depois Deus estabelecer a ordem. É um novo tempo nesse ministério. Começando por vocês. Começando por vocês. Levante suas mãos se você puder. Você vai voltar para sua casa. E você vai tomar um posicionamento. Um posicionamento é a palavra. Posicionamento. Porque você precisa entrar no palácio para descobrir o que tem lá dentro. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te damos graça. Porque não entramos em lugar algum sem passar pelos teus processos. A palavra já foi liberada, Senhor. Que nós temos muito para dar e não para tomar emprestado. A tua palavra diz que, Pai, que nós não vamos, Senhor, nós tomar emprestado, mas nós vamos ter para dar. Ei, Deus, e por que não está acontecendo? Você não é homem para que minta. É noite de arrependimento. É noite de arrependimento.
porque você não permitiu o processo de Deus na sua vida. É noite de arrependimento porque você não deixou o processo de Deus. Você quis andar só. Você quis andar nos seus conceitos. E Deus não tem conceito próprio. Deus te chamou para ser guiado, para te ajudar no processo. Espírito de Deus, Remanaia, Shobra Calabás. Uma liderança edificada, fortalecida no Senhor. Uma liderança que não retrocede. Uma liderança que avança. Uma liderança, Pai, que não anda sozinha. Uma liderança que passa pelos processos e é aprovado no processo, Senhor. Uma liderança, Pai, que não renuncia. Uma liderança que não diz, não deu certo. Uma liderança que diz, já deu certo. Uma liderança que vai viver o melhor de Deus. Vai ter para dar. Vai ter espiritualmente para dar. Vai ter naturalmente para dar. Vai ter a vida de Deus para dar. Vai ter o melhor para entregar. Mas não vai precisar ficar mendigando. Há pessoas aqui que ficam questionando para Deus. Senhor, quanto tempo se passar? A matemática de Deus não é de diminuir, ela é de multiplicar. O tempo que José passou, os 13 anos, Deus só estava somando, aprimorando amor, aprimorando perdão, aprimorando liberdade, aprimorando o sentimento que não seria de vingança, mas de vida. Oh, Jesus, todo engano caia por terra nessa noite. Todo engano caia por terra nessa noite. Eu profetizo vida e vida em abundância. Grandes homens e mulheres de Deus que não vão olhar para quem puxou a túnica, não vão olhar para quem jogou no poço, mas vão olhar para o Senhor e viver o melhor de Deus e comer o melhor de Deus nessa terra, porque o melhor é para nós. Eu vejo pela visão espiritual, as portas abertas e vocês atravessando. Eu vejo as portas abertas e vocês passando, porque o lugar que vocês estavam hoje, até hoje já passou, e o amanhã Deus já está esperando, virando a chave da porta. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por esse novo tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus.